quais são as marcas que tem cola solvente, porque estou envelopando uma escavadeira hidráulica e ela fica muito exposta a água e lama. Envelopei com adesivo Altac. Irmão, para veículos assim tão robustos, né? Coisa que realmente vai ter uma... Vai levar porrada, né? Vamos falar a real. Tu não tem uma saída muito grande, tá, mano? Porque ele vai sofrer, tá? O que eu te indicaria? É um material de comunicação visual, ou seja, de cola permanente, não de cola reposicionável. Então eu não trabalharia com material automotivo nesse caso, trabalharia com material de cola definitiva. E eu te indico hoje o 651 da Oracal, que ele é um material que não é tão gostoso de trabalhar. Se for envelopamento, ele é duro, ele não tem cola reposicionável, ele tem várias características que não são gostosas assim, tá? Mas ele é bem usual, tem um taque muito forte, inicial e final, e cara, ele cola colando, tá? E tu vai ter uma longevidade maior desse material aplicado. Se esse é o teu objetivo final, ter uma longevidade maior, aí tu compra esse material aí, Oracal 651, tá? É 651, é a série desse material, um material de comunicação visual, não é automotivo, porém ele tem uma boa performance, no caso, para esse tipo de coisa que tu precisa, que é a longevidade de aplicação e que aguente porrada ali, né? Fricção mecânica, enfim, esse material aí vai ser vai te auxiliar. Passar Johnson na lata antes da aplicação, normal ou pode danificar? Vamos lá. Eu sempre falo, depende para quê, depende no que, tá? A técnica do Johnson, né, a famosa técnica do Johnson, ela pode ser utilizada sim, e aí depende para que tipo de material. Por exemplo, antes de sair o sistema Airflow da Altac, nós utilizávamos aqui na loja o Johnson's Baby para quase todas as aplicações, inclusive para as aplicações da Altac, tá? Então eu passava o Johnson na peça, o Johnson puro, né, o shampoo, tem uma forma ali de aplicar. Eu passava ele com um aplicadorzinho, deixava em torno de 3, 4 centímetros, tá, de distância em toda a borda para ter a fixação, e nas partes de vincos e tal também não passava. E eu fazia a aplicação para que na hora da remoção fosse mais fácil a minha remoção. Então, depois de 1, 2, 3 anos do material aplicado no carro, se ficasse cola, ele ficava só nesses 2, 3 centímetros ali, dos 3, 4 centímetros da borda do carro, e nos vincos ou algo assim, senão ele não deixaria resquícios de cola. Com o desenvolvimento do material Airflow, o que acontece? Eu corro o risco de fechar os veios ali, os canais, né, por onde flui o ar do material. Eu posso vir a fechar com o Johnson, porque aquilo ali é tudo muito micro, tudo muito pequenininho. Então, se eu errar alguma coisa na hora da aplicação do Johnson, o Johnson pode travar a fluidez dos veios da cola, e o ar pode ficar ali, e quando pega caloria, ele brota como uma bolha grande, como um balão ali, entendeu? Então não é aconselhado nos materiais com sistema Airflow, principalmente os que tem cola acrílica, ou seja, Altac, Primax, não é aconselhado a utilização do Johnson por baixo, tá? Eu utilizo hoje para qual tipo de aplicação? Por exemplo, eu faço uma peça do carro, vamos supor aqui, eu faço uma porta do carro, o meu paralama já está pronto, eu passo o Johnson no paralama, naquela bordinha do paralama, para evitar que o meu material cole em cima desse outro e deixe resquícios de cola ali, ou na hora de remover aquele excesso eu possa puxar o material que está ali. Então, ao invés de passar crepe toda hora em tudo, eu passo um pouquinho de Johnson para que ele não tenha aderência, tá? Então depende muito o material que tu vai trabalhar para poder trabalhar com essa técnica. Por exemplo, que nem eu citei do 651,
Tem gente que vai aplicar o 651 e ele não trabalha com água, mas trabalha com a técnica do Johnson ali, preparando a lata para poder jogar em cima. Então são possibilidades sim, não é nada proibido, tá? Bom dia, você já usou a técnica de aquecer o adesivo no liner? O que pode nos falar sobre ela? Cara, é uma técnica bem comum, tá? Por isso que eu sempre falo para a galera, para vocês, que a gente tem que entender um pouco da teoria do que a gente trabalha. Se a gente não entender um pouco de teoria, daquela coisa meio que às vezes é lógica, mas como a gente não entende da teoria, a gente é autodidata, essas coisas parece que não passam na nossa cabeça. Vamos lá. A gente está falando de liner, que é de papel, tá? E de vinil, que é de PVC. Um é plástico, outro é papel. O plástico, se eu esquentar demais, o que acontece? Ele derrete. O papel, se eu esquentar demais, o que acontece? Ele pega fogo, né? Depois de uma temperatura bem elevada. Então o que acontece? Eu consigo esquentar muito mais o papel do que o plástico. Porque o plástico, conforme eu começo a esquentar, ele já começa a ficar todo molengão, parece um chiclete. Se ele estiver ainda colado no liner, tá? Eu consigo esquentar pra caramba esse papel até ele chegar bem alta a temperatura. E o que acontece? Essa caloria ela vai se manter por mais tempo do que no plástico. Então ele esquenta, vai esquentando o uniforme e vai esquentando o frontal do material também. Claro que se eu esquentar demais, eu vou esquentar inclusive o silicone que fica aqui, o silicone vai borbulhar e vai estragar meu material. Mas eu estou falando de um aquecimento padrão. Então, por exemplo, assim, eu utilizo para fazer aerofólio, eu aprendi essa técnica até com o Erci. O Erci é que colocou para mim dessa maneira. A gente já trabalhava com aquecimento de liner, mas dessa forma foi o Erci que me passou agora no curso que eu ministrei para eles lá em São Paulo. Ele me ensinou, então acho bem legal inclusive de falar quem foi que falou. E aí tu enrola o material, faz um rolinho, tá? Um tubete, bota o bico do soprador aqui dentro e esquenta o papel. E aí tu esquenta o papel e quando tu abre o rolinho, tá todo quente pra caramba, todo ele esquenta uniformemente. Conforme tu vem tirando, assim, tu trava uma ponta e vem tirando, conforme tu já vem tirando, ele já vem abraçando a peça, porque ele está numa temperatura bem agradável, bem maleável o material, né?